que nos acompanham através das mídias, das redes sociais, das rádios, em sintonia com esta celebração eucarística da festa ou da solenidade da Ascensão do Senhor. Prezados seminaristas, prezados padres Jânio, Fernando Andrade, quero enviar uma saudação muito especial aos que nos acompanham e são membros das PASCONs, das paróquias e comunidades de nossa arquidiocese, que estão celebrando conosco esta Eucaristia, que quer marcar também o início dos trabalhos da nova coordenação arquidiocesana da Pastoral da Comunicação. Sim, saudamos a você, que está em sua paróquia, está aí prestando o seu importante serviço à Pastoral da Comunicação, e você que é da PASCON e veio celebrar conosco esta Eucaristia. Festa da Ascensão do Senhor. Segundo a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o Senhor ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. De fato, essa solenidade no calendário ela é celebrada na quinta-feira última. No Brasil e em outros países ela foi levada para o domingo seguinte. Mas se seguimos essa cronologia de Lucas, a ressurreição, 40 dias depois a ascensão, o que ocorreu na quinta-feira, mais 10 dias, 50 dias, Pentecostes, a festa que celebraremos no próximo domingo. De tal modo que nós sabemos que a liturgia deixou-se conduzir pelas datas, pela cronologia apresentada por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. O que celebramos hoje é um dos mistérios da nossa fé. Quando rezamos o credo, rezamos que cremos que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. É assim cada vez que rezamos o credo. Faz parte da nossa fé crer que o Senhor ressuscitado voltou aos céus. Mas não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Por seu Espírito, continua conosco. Por isso, de algum modo, a festa de hoje está ordenada à do próximo domingo, ao mistério de Pentecostes. Não vos deixarei órfãos. De fato, o Senhor não nos abandona, mas por seu Espírito caminha conosco, está junto de nós. Esta é a promessa também feita no Evangelho de hoje. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Irmãos e irmãs, o Evangelho tomado para a celebração é o de São Mateus, que ouvimos há pouco. Este Evangelho nos ajuda mais uma vez a compreender quem é Jesus e qual sua missão, quem é o discípulo e qual sua missão. De fato, Mateus registra que os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Jesus ressuscitado continua instruindo os discípulos, ensinando os discípulos. E eles vão para este monte na Galiléia, porque foi o Senhor que indicou. Jesus se faz ver por eles, quando viram Jesus. E a primeira palavra que Jesus diz, quando dele se aproxima, é: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Que autoridade é esta? Toda autoridade. A autoridade que o Pai dá ao Filho, que o Pai deu a Jesus. Portanto, aquilo que Jesus disse outras vezes, por exemplo, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, mais uma vez aparece aqui para revelar quem é Jesus. Filipe, quem me vê, vê o Pai.
Jesus é o revelador do Pai, o missionário do Pai, o enviado do Pai. E agora, com a autoridade que recebeu, vai enviar os discípulos. No Evangelho de João, ele diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que recebeu do Pai a missão de trazer-nos a boa nova da salvação, de indicar-nos como é que nós podemos responder à vocação humana de viver neste mundo de modo fraterno, na vivência do amor, da fraternidade, do serviço, na construção do seu reino. Pois bem, o texto também vai falar quem é o discípulo. Quem é o discípulo? É esse que escuta o Senhor e faz o que ele diz. Eles escutaram o seu mandato de irem até a Galileia, para lá se dirigiram. O discípulo é esse que vê o Senhor, mas ainda assim alguns duvidam. É muito forte que no último capítulo do Evangelho de Mateus, já nas últimas linhas, o evangelista registre exatamente que, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. O Evangelho é o Evangelho da fé, é para suscitar a nossa fé. E quando nos deparamos com discípulos que ainda duvidam, talvez encontremos aí também um pouco do nosso lugar, quando, em algumas situações da vida, nós também duvidamos, não cremos totalmente. Lembremos-nos de que Jesus fez esta pergunta a Simão Pedro, quando atravessava o mar da Galileia, e mandou Pedro vir caminhando sobre as águas. Pedro começou a afundar. Qual foi a pergunta de Jesus? Por que duvidaste? Eis que o discípulo vive no crescimento da fé e há de suplicar sempre: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, para que, crendo de modo mais intenso, crendo, depositando toda a nossa confiança no Senhor, possamos de fato viver o que Ele nos ensina. Nas palavras seguintes, Jesus estabelece aquilo que nós chamamos o seu mandato. Diz aos discípulos: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. 4 verbos, 4 ordens. Ide, fazei discípulos, batizai-os, ensinai-os. Por essas palavras se revela o mandato de Jesus, que é também o dinamismo da missão da igreja. Discípulos, que continua a missão de Jesus, que são os alicerces da igreja, os apóstolos, são enviados para viver aquilo que a igreja deverá viver sempre, também nos dias de hoje, também com você, também comigo. Ide. A igreja, para ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, precisa ser sempre missionária, ter sempre essa disposição de sair, de ir ao encontro do outro. É forte a expressão cunhada pelo Papa Francisco, quando nos fala de uma igreja em saída, para apontar exatamente que não devemos nos contentar em fixar um ponto, uma estabilidade que nos impede de ser missionários.
E é neste movimento de ir que somos chamados a fazer discípulos. Como se faz discípulos de Jesus? Dando a conhecer o seu nome, anunciando o querigma, isto é, fazendo o chamado primeiro anúncio, para que as pessoas, escutando quem é Jesus, conhecendo a sua vida, pela escuta do Evangelho, possam aderir, formular a sua adesão, sua escolha e, portanto, serem batizadas. O batismo como expressão de uma adesão total a Cristo, ao seu Evangelho, ao seu ensinamento. E, portanto, uma vida discipular é uma vida de aprendizado. Ensinai-os. Batizados, nós aprendemos sempre, continuaremos a aprender. Nenhum de nós pode sentir na fé como alguém que tudo sabe, que tudo compreendeu. Será preciso viver na dinâmica do discipulado, que é aquela de todos os dias deixar que seu ouvido esteja atento à palavra do Senhor. Cada manhã o Senhor me desperta e dirige a mim as suas palavras, a mim que sou seu discípulo. Podemos cada um de nós assim viver. No Evangelho nós encontramos uma última palavra de Jesus de grande importância, que é a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós, da Arquidiocese de Montes Claros, temos cantado o hino da nossa Assembleia e repete a palavra de Jesus: eu estarei. Não propriamente esta citação do capítulo 28, mas a citação do capítulo 18, quando Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus promete no Evangelho, diferentes vezes, de estar conosco. Prometeu estar quando estivermos reunidos no seu nome. E no texto de hoje, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Razão pela qual nenhum de nós jamais poderá dizer: o Senhor não está conosco, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Nenhuma destas palavras, que podem sair em algum momento de angústia, de desânimo, é maior e mais verdadeira que a palavra de Jesus: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Irmãos e irmãs, na certeza dessa presença do Senhor entre nós, o mandato do Senhor nos remete à missão. Celebramos na festa da Ascensão o Dia Mundial das Comunicações. Podemos dizer que este dia é para destacar a importância, a riqueza que a humanidade alcançou com a multiplicidade dos meios de comunicação social. Uma multiplicidade de meios que tem por trás pessoas que estabelecem ou que exercem a função de comunicadores. Um aparelho de comunicação por si só, um dispositivo, nada faz. É preciso que sempre tenha alguém ali para comunicar, para utilizá-lo. Um aparelho por si não dá e não traz o conteúdo da mensagem. Ele é apenas um meio. Portanto, esse dia é para pensarmos, sobretudo, nos comunicadores. E na igreja, pensamos na missão que a igreja tem de comunicar. Nas últimas décadas, surgiu um novo e muito complexo areópago, que são os meios de comunicação, as mídias, as redes sociais. Pensar que na década de 50 do século passado, portanto, em torno de 70 anos, chegava ao Brasil a televisão.
e da televisão até o que temos hoje, podendo ter a televisão no pequeno relógio, há uma evolução enorme. E todo esse conjunto de meios de comunicação podem e devem ser utilizados também pelos discípulos de Jesus para, por meio destes instrumentos, anunciar o Evangelho, o mandato, ide. O mandato do Senhor, fazei discípulos, batizai-os e ensinai-os. Nós utilizamos desses meios para propagar a fé, para levar a fé aos cantos, aos rincões de todo o mundo. E mais recentemente, a Igreja descobriu a força e a importância da pastoral da comunicação. Em nossa arquidiocese, temos já uma história bastante bonita, sólida, e queremos e precisamos torná-la ainda mais forte. Nesse tempo de pandemia, talvez nenhuma pastoral tenha se revelado tão colaboradora, tão próxima, tão necessária para que vivêssemos o isolamento social sem nos distanciarmos na fé, na comunhão com as comunidades, das comunidades entre si, na comunhão eclesial. Assim, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos aqueles que têm oferecido de si mesmo para o trabalho bonito de comunicação em nossas comunidades e paróquias, utilizando os muitos recursos que a comunicação hoje nos coloca à disposição. Vamos fazer tudo juntos para que o nome, a pessoa, a identidade, a obra, o ensino, o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido, amado e vivido. Assim, contamos muito com os comunicadores. E pedimos ainda em oração bênçãos para todos e também para aqueles que são os comunicadores na sociedade civil. Um papel tão importante para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade solidária, de uma sociedade fraterna. Queremos hoje, portanto, pedir as bênçãos de Deus sobre todos os comunicadores.